Boa noite, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez em reunião de oração nessa terça-feira e já lemos aí pelo seu roteiro, você já se está seguindo esse roteiro, já fez a leitura da palavra de Deus, também já louvou com um hino que nós colocamos aí, e esse é o momento que nós vamos estar meditando na palavra do Senhor por alguns instantes, para que depois você dedique tempo mais à oração, à busca do Senhor, a agradecê-lo por tudo aquilo que Ele tem feito, também pedindo aí, intercedendo pelas vidas que estão precisando de auxílio, que estão enfermas, enlutadas, também os agradecimentos a Deus por aqueles que estão se recuperando, também, amados, colocando a nossa igreja nas mãos do Senhor, colocando as nossas autoridades, os profissionais de saúde que estão na luta aí contra esse coronavírus, e também por nós, né? Vamos estar aí orando a Deus, pedindo pelas nossas vidas, por mais consagração, por estarmos mais perto do Senhor. Que a sua família seja abençoada nessa noite, amados, com a intimidade com o Senhor, não só com o pastor, né? Isso é bom, nós temos esse contato, mas principalmente, amados, nós temos intimidade com o nosso Deus, ouvi-lo falar através da palavra dele e também falar com ele através das nossas orações. Que esse momento seja precioso para a sua vida, para a vida da sua família que está aí junto de você nesse momento. Seja um momento precioso para a sua vida e para a vida da sua família. Convido você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 50, verso 20, 19 e 20. Gênesis 50, dois versículos apenas, 19 e 20. A palavra do Senhor está nos dizendo o seguinte: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? E o verso 20 diz o seguinte: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Curve a sua cabeça mais uma vez, vamos pedir a orientação de Deus para a nossa meditação, amados. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é sempre viva e eficaz e não volta para Ti vazia, Deus. Que essa palavra, Senhor, nesta noite possa, Senhor, estar dentro dos nossos corações, enchendo-nos, Pai, da Tua vontade, do Teu querer para as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, sê conosco. Dá-nos intimidade com o Teu Espírito Santo, que Ele fale profundamente os nossos corações. Ó Deus, traz-nos lições de vida, Senhor, de vida na Tua presença. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, esclarece as nossas mentes. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, esse é um episódio que nos inspira muito quando se fala de José, o José do Egito, filho de Jacó, e tudo aquilo que aconteceu com a vida dele. E nós vemos aí um momento desta vida quando os seus irmãos entendem todo o mal que fizeram a ele e mandam um recado em primeiro lugar para José, dizendo que o seu próprio pai, que já tinha falecido, seu próprio pai pedia perdão pelos irmãos, para que José perdoasse os irmãos de tudo aquilo que eles tinham feito, vendido-o como escravo, né? Tinham mentido para o seu pai que ele tinha morrido, e agora José aparece novamente, mas numa outra situação totalmente diferente. Agora ele era um governador do Egito, acima dele só havia o rei, e José faz um grande trabalho no Egito quando interpreta os sonhos do rei
com relação a 7 anos que haveria de fartura e depois logo em seguida os 7 anos de miséria em toda a terra. E é esses 7 anos de miséria que eles estavam vivendo, mas pela sabedoria divina, né, pela condução da mão de Deus, José é colocado nesse posto de governador. E quanto aos 7 anos de fartura, ele conseguiu arrebanhar muito mantimento, fazendo uma reserva muito grande, e para que eles pudessem passar por esses 7 anos de escassez na terra. E com isso ele consegue abençoar a sua própria família, amados. Isso é muito interessante. Deus conduz a vida de José para que ele chegasse nesse momento e que, com aquilo que estava acontecendo na terra, com a miséria, com a fome que estava se tendo na terra, ele pudesse ter com que suprir a sua própria família. Se Deus não tivesse levado José a esse posto e feito o que ele fez, amados, o povo de Israel não existiria, porque é dali a descendência de todo Israel. Jacó dá nome dos seus filhos às 12 tribos de Israel. Então, a partir dali, Israel começa a crescer cada vez mais, embora ainda estando no Egito. Mas, amados, se Deus não colocasse José ali, o povo de Israel não existiria. Isso é muito interessante de nós vermos. E quando chega nessa situação dos irmãos reconhecerem tudo o que fizeram a José e pedir perdão, então as palavras de José são essas, né? O versículo 19 diz: respondeu-lhe José aos seus irmãos, a resposta é aos seus irmãos: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? E ele continua: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ele reconhece que os irmãos fizeram o mal dele e o levaram a essa situação. Mas ele continua: porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então José reconhece a mão de Deus ali e diz para os próprios irmãos: olha, aquilo que vocês intentaram, o mal que vocês quiseram fazer, Deus o transformou em bem, para que hoje, traduzindo nas próprias palavras, para que hoje eu pudesse salvar a vida de vocês, para que eu pudesse salvar a vida da minha própria família e a vida de todos aqueles que estavam passando fome. Deus, amados, ele tem os seus próprios caminhos, e a palavra de Deus está nos levando a isso. Essa experiência de José serve para nós entendermos isso. Deus está fazendo a sua obra e ele está conduzindo as nossas vidas por todas as situações pelas quais nós estamos passando. E eu quero ilustrar isso, amados, com uma figura mais recente, de um homem chamado Wallace Johnson. Ele estava com 40 anos em 1939. Ele tinha 40 anos e ele tinha um emprego estável, né? Mas de repente o patrão dele chama ele e diz a ele que ele estava despedido. E isso não poderia ter acontecido num momento pior, amados. Os Estados Unidos estavam passando por uma grande recessão. A recessão de 1930 ainda afetava a economia dos Estados Unidos. E estar desempregado naquele momento seria realmente uma tragédia. Muitas pessoas nos Estados Unidos estavam desempregados. E a fome também estava assolando aquele país. Ficar desempregado naquela situação, né, era comprometer a sobrevivência da sua própria família. E ele pergunta: como? Como, Senhor, isso poderia acontecer? A minha família está em risco agora de passar fome.
Mas Johnson saiu da serraria com a sensação de que tudo tinha acabado. O chão debaixo dos seus pés tinha abrido. E ele chega na sua casa e pergunta, e dá a notícia para sua esposa. E ela pergunta: o que você vai fazer agora, Johnson? O que você vai fazer agora? Mas, amados, no caminho para casa ele pede a orientação de Deus para aquilo que estava acontecendo. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas a minha vida está nas tuas mãos. E ele responde à sua mulher ao que ela vai fazer agora. Alguma coisa vem no seu coração e ele toma uma medida extrema, com certeza já orientado por Deus, e ele diz assim: eu vou hipotecar a nossa casa e vou entrar no negócio de construções. E a história conta, amados, que a sua primeira tentativa foi a construção de 2 pequenas estruturas para que ele pudesse alugar e ter um pouquinho de renda com aquele dinheiro que ele conseguiu hipotecar a sua própria casa. E a história, amados, conta que depois de 5 anos, a família Johnson estava multimilionária. Não é só milionária, multimilionária. O Wallace foi o fundador da rede de hotéis Holiday Inn, que hoje é conhecida em todo o mundo. E mais tarde, depois de ter trabalhado e de ter se estabilizado nessa situação de multimilionário com uma rede de hotéis conhecida no mundo todo, ele declara o seguinte: se eu pudesse encontrar um homem que me despediu do emprego, eu gostaria de agradecê-lo. Quando fiquei desempregado, não pude ver a mão de Deus naquela circunstância, mas posteriormente vim a entender que Ele o permitira para que eu pudesse contribuir financeiramente para a manutenção da sua obra aqui na terra, enquanto ao mesmo tempo me dava condições de oferecer emprego a mais de 100.000 pessoas. Olha o poder de Deus, amados, para transformar as situações. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Oh, amados, a nossa fé é muito pequena. Jesus disse aos seus próprios discípulos: homens de pequena fé. Paulo vai tratar desse assunto, amados, num versículo que eu creio que todos os irmãos conhecem, mas nós damos pouco valor e nos desesperamos diante do que esse versículo também nos ensina, além da experiência de José. Paulo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso? A sua fé está nesse Senhor que pode transformar todas as circunstâncias? Essa é a pergunta, amados. Eu não sei como está a sua vida hoje, quais são os problemas que você está vivendo. Nós sabemos, amados, que há muitas pessoas que estão com o problema do desemprego, muitas pessoas que estão aí com problemas familiares, com problemas financeiros, com problemas com drogas. Amados, nós temos que confiar que o único que pode mudar essa situação em bem é o Senhor. E todas as coisas cooperam, amados, é justamente para aqueles que amam a Deus. Essa é a condição, amar a Deus acima de todas as coisas, amados. Se as coisas ruins acontecerem, nós temos que crer, tanto boas quanto ruins, que todas elas contribuem para o nosso bem,
para o nosso crescimento. Se o Wallace tivesse ficado empregado naquela serraria, amados, a sua vida não seria a mesma que ele tem hoje. Mas tornou-se uma figura notada em todo o mundo, porque a circunstância, mesmo que desfavorável, Deus usou para honrar e glorificar o seu nome. E ele pôde contribuir para a obra do Senhor, amados. Isso nós não podemos esquecer, das bênçãos que vêm nas nossas mãos. É justamente, amados, para serem usadas em prol do reino de Deus. E às vezes nós não somos mais abençoados, amados, porque estamos fechando as nossas mãos, entendendo que tudo é nosso, que aquilo que eu ganho é meu. Mas se eu ganho alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, ou se Deus tirou alguma coisa de mim, é para honrar e glorificar o nome e o povo dele. Que você tenha essa disponibilidade nas suas mãos. Amado, José não segurou a bênção só para si também. Ele fez tudo aquilo para abençoar o povo de Deus, para abençoar aqueles que estavam passando fome, para abençoar inclusive o Egito, que era uma terra inimiga. Que você entenda isso, amados, que o Senhor nos ensine a confiar cada dia mais no seu poder, na sua mão. De saber, amados, que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, vão contribuir para o bem daqueles que são do Senhor. Momentos difíceis? Momentos bons você está vivendo? Seja como for, amados, busque ao Senhor. Só Ele pode transformar as situações em bens, em momentos de crescimento, de louvor, honra e glória ao nosso Deus. Que Deus abençoe a você e a sua família. Entenda isso, amados. Por mais difícil que estejam as situações, Deus vai usar isso para o bem daqueles que realmente o amam. Tire o seu tempo agora, amados, para buscar a Deus verdadeiramente. Ore aí com a sua família. Ore aí, se você não estiver com a família, estiver sozinho, também busque a Deus para que Ele transforme as situações da sua vida em bem. E que você possa crescer confiante que o Senhor transforma todas as coisas para que você seja abençoado. Confie no Senhor, entregue o seu coração, ore, que Ele nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra e do seu querer. Amém, amados? Boa reunião de oração. Que você tenha um bom momento agora de intimidade com o Senhor. Amém e amém.